Irmãos, graça e paz. Amém? Irmãos, quero estar compartilhando com os irmãos a primeira carta de Pedro e quero falar sobre a sua introdução para que possamos ter o conhecimento um pouco sobre o livro de Pedro, né, ou de primeira Pedro, porque muitas vezes lemos os capítulos, mas muitas vezes não estudamos para ter o conhecimento com respeito à autoria, os propósitos do livro, a data que foi escrita ou publicada. Então, devemos ter um panorama, pelo menos, de cada livro da Bíblia, antes de lermos os capítulos, para que possamos ter um conhecimento melhor. Antes, então, quero ler o capítulo 1, versículo 1 e 2, para começarmos essa breve introdução do livro de 1 Pedro. Diz assim, 1 Pedro, do 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então aqui o Pedro escreve essa carta aos eleitos de Deus, que são esses peregrinos dispersos ou forasteiros nessa terra, né? Mas eles também são cidadãos dos céus, porque eles buscavam uma pátria celestial, e essa pátria que há de vir dos céus. Então ele primeiramente ele diz assim, apóstolo, que ele era apóstolo de quem? De Jesus Cristo. Não era apóstolo de homens, da parte dos homens, nem da parte de um grupo religioso, né? Nem da parte de reis ou de algum imperador da sua época, mas era apóstolo de Jesus Cristo, o seu Senhor. E Pedro ele tinha essa convicção de que ele era apóstolo de Jesus Cristo, do seu chamado, esse chamado ministerial, esse chamado apostólico. Então ele sabia e tinha a convicção do seu chamado apostólico, mas também ele sabia quem o chamou, conhecia também aquele que o chamou. Então ele é apóstolo de Jesus Cristo. Então Pedro escreve esses eleitos, esses peregrinos ou forasteiros dispersos, e que estavam nessas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e da Bitínia. Isto é, essa região aqui da Turquia, que hoje em dia, né, essa é a atual Turquia. E a Turquia, sabemos geograficamente que ela está em dois continentes. Está uma parte no continente europeu, outra parte no continente asiático, ou, melhor dizendo, mais precisamente no Oriente Médio. E então é um país eurasiático. E é também um país hoje, atualmente, um país islâmico, que eles professam uma fé islâmica. E também ele diz aqui que eram escolhidos em conformidade com a presciência de Deus. Versículo 2, olha aqui que diz, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus, isso é de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, eles não somente eram eleitos, mas também eram o quê? Escolhidos em conformidade com essa presciência de Deus, esse pré-conhecimento de Deus. Então, aqui fala da nossa salvação, como também falava aqui, como Pedro também escreveu a esses também, que era de fato com respeito à salvação desses também, porque esses peregrinos ou forasteiros dispersos ou espalhados eram o quê? Judeus convertidos a Cristo e gentios também convertidos a Cristo. Jesus nessa Ásia Menor, né, que a Turquia também antigamente, nesses tempos bíblicos, era conhecido como Ásia Menor. Então muitos desses crentes
Eles estavam também em Jerusalém no dia de Pentecostes, mas eles eram escolhidos de Deus pela presciência de Deus. Aqui fala da salvação, né? Porque Deus planejou a salvação, Cristo a executou na cruz, mas é o Espírito Santo que aplica essa obra da salvação em Jesus Cristo. Mas é interessante aqui que diz assim, ó, pela prece escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai. Então, pelo pré-conhecimento de Deus, que Deus é um Deus que é onisciente, né? Tem conhecimento e ciência de todas as coisas. Mas também pela obra santificadora do Espírito. Porque quando somos salvos e nos convertemos de fato, pelo fato também de se arrepender dos nossos pecados, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então temos a nossa justificação, a nossa santificação, também que é pelo Espírito. Somos justificados por meio de Cristo, mas também somos o quê? Santificados pelo Espírito Santo, que passa a habitar em nós. Então nós temos essa santificação pela obra do Espírito. Ele nos santifica, somos santificados pelo Espírito, já que agora habita em nós. Isso é também para a obediência, porque sem o Espírito Santo ninguém obedece a Deus e a sua palavra em Cristo Jesus. Mas também pela aspersão do sangue de Jesus Cristo, que essa aspersão do sangue, que isso é pela sua morte de Jesus lá na cruz, que ele derramou o seu sangue por nós, se sacrificou por nós. Ele foi como o sacrifício por nós, em nosso lugar. Essa morte vicária de Jesus. A palavra vicária significa substituir ou substituição, né? Porque Cristo nos substituiu lá na cruz, essa morte substitutiva, e também conhecida também como morte vicária de Jesus por nós na cruz. Depois ele diz aqui, graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa graça e a paz, ela é da parte de Deus Pai e também de Jesus Cristo, que é por meio de Cristo nós temos a graça, essa graça salvadora, essa graça que nos salvou, né? Como Paulo também diz lá em Efésios 2:8, ele diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para como se glorie. Então, essa graça é a graça salvadora, transformadora, e a graça produz paz. A graça produz paz. Não há graça sem paz, nem paz sem a graça, porque essa paz é por meio de Cristo Jesus. Quando Jesus diz assim, em referente à paz, ele diz assim, João 14:27, ele diz assim, deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então essa graça e a paz sempre vão caminhar junto na minha e na sua vida, na nossa vida. Vão andar em harmonia, de mãos dadas, associadas, uma com a outra, sem se separar. Não há divórcio da graça e da paz, mas há uma verdadeira harmonia, porque ela procede de Deus por meio de Cristo em nós e, claro, também por esse Espírito Santo de Deus que habita em nós. E essa graça, ela nos capacita e também nos habilita e nos possibilita a perseverarmos na fé em meio a perseguições, ao sofrimento, como esses peregrinos estavam aqui passando, que eram judeus convertidos e gentios também convertidos a Cristo. Então ele diz assim, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então que essa paz, essa graça de Deus, por meio de Cristo em nós, pelo seu Espírito que habita em nós, seja também multiplicadas na nossa vida. Amém? Mas vamos à introdução agora, falar sobre a autoria desse livro. Desde os primórdios da igreja, a autoria de 1 Pedro é atribuída ao apóstolo Pedro, como bem indica o próprio prefácio da epístola, a qual nós lemos aqui do capítulo 1, né, versículo 1 e também o versículo 2. Os pais da igreja foram unânimes ao reconhecerem a canonicidade do texto sagrado e a autoria de Pedro. Por volta do ano 95 depois de Cristo, primeiro, Clemente revela ter bom conhecimento
do conteúdo desta epístola. Mais tarde, Irineu, 140, 203 depois de Cristo, Tertuliano, 150, 222 depois de Cristo, Clemente de Alexandria, 155 a 215 depois de Cristo, e Orígenes, 185 a 253 depois de Cristo, confirmaram a aceitação universal desta obra de Pedro, assim como Policarpo, que fora discípulo do apóstolo João. Já havia feito uso de 1 Pedro para produzir sua missiva orientadora aos cristãos de Filipos por volta do ano 140, isto é, depois de Cristo. O grande Eusébio demonstra que o texto de 1 Pedro havia conquistado por volta do século IV completa aquiescência e respeito canônico da Igreja em muitas partes do mundo civilizado da época. A partir da Reforma, recrudesceram alguns questionamentos quanto à autoria de 1 Pedro. Alguns críticos alegaram que a qualidade literária e gramatical do grego idiomático empregado nesta carta excede em muito as capacidades naturais do apóstolo Pedro, um simples pescador, com baixo nível de instrução formal, originário da Galileia. Contudo, temos de considerar que, na época de Pedro, a mesma da formação da igreja passou a ser comum no mundo mediterrâneo e palestino. Falar em si 3 idiomas, notadamente o aramaico, o hebraico e o grego. O fato de não ser escriba de formação certamente não o impediu de ter se esmerado na língua grega, a fim de intensificar seu profícuo ministério. Essa palavra profícuo significa frutífero, né? Então, ideia do frutífero ministério dele. Então, ele se dedicou também ao grego, ele estudou, ele se esmerou para que pudesse também conhecer um pouco mais dessa língua grega. Porque aqui foi a carta 1 Pedro, então, só explicando aqui aos irmãos, foi uma carta que foi escrita em um grego mais rebuscado, mais clássico, né? Por isso que estavam duvidando dessa autoria de Pedro, de quem o escreveu. Então, ele estava questionando. Mas, continuando. Além disso, Pedro nos informa claramente que contou com a ajuda de Silvano, forma latinizada do nome aramaico Silas ou Saul ou Shaul. No original grego, Pedro usa uma expressão que claramente comunica que Silvano não somente foi o portador da carta, mas que o ajudou, né, a redigi-la. Isso se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. Se vocês lerem, abrir a Bíblia de vocês e lerem, você vai ver que Pedro, ele fala sobre isto. Esse Silvano, ou Silas, ele era profeta da igreja lá do primeiro século. Diz aqui, ó, capítulo 5, versículo 12, 1 Pedro. Com a cooperação de Silvano, ou Silas no caso, né, a quem considero irmão fiel, eu vos escrevi resumidamente, encorajando-vos e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela, pois, permaneceis firme. Então, Pedro, ele diz que teve essa cooperação de Silvano, essa ajuda
para redigir essa carta. Provavelmente aqui a ideia é que Pedro ia citando e Silas escrevendo, ou Silvano. Continuando aqui, assim como Paulo e Pedro, era comum os mestres contarem com a competente colaboração de um emanuense, ideia aqui de um copista, um escriba, tá? O emanuense, que copiava, copiava, fazia que a mão, pessoal, emanuense, especialista em gramática e caligrafia em grego, que era que a língua oficial para as relações internacionais, para uma boa redação dos seus livros, cartas emissivas, todos reconhecidos como documentos de máxima importância na época. Se vocês abrirem lá, em Atos capítulo 15, do versículo 22 ao 29, que fala desse concílio de Jerusalém, vocês vão ver lá que escreveram uma carta, né? Depois os irmãos estejam lendo aí, tem uma ideia, né? Atos capítulo 15, versículo 22 a 29, que fala sobre o concílio de Jerusalém. Vamos ao propósito dessa carta. O apóstolo Pedro define bem o tema central de sua breve carta aos cristãos judeus e gentílicos, dispersos ou espalhados, no caso, né, por grande parte da Ásia Menor, como já disse, que é a Turquia, tá? A verdadeira graça do Senhor, sob a qual os crentes devem viver firmes, né? Vamos voltar lá para o capítulo 5, versículo 12, o qual ele cita lá no fim, né? Porque Pedro escreve para encorajá-los, né? Devido ao sofrimento que eles estavam passando, a perseguição e outras coisas mais. Diz aqui, nela, lá no fim, tá? Nela, pois, permanecei firmes. Então ele diz para permanecer firme o que? Na fé em Cristo Jesus. Então, é uma carta que ele escreve para animar os irmãos, fortalecer aos irmãos, para que eles possam ainda continuar perseverando na fé em Cristo Jesus. Diz aqui ainda, algumas dessas pessoas estiveram com Pedro em Jerusalém, no dia de Pentecostes, que está lá em Atos capítulo 2, versículo 9 e 11. Claro que ali onde foi derramado o Espírito Santo de Deus, onde 120 cristãos, incluindo homens e mulheres, estavam ali unidos, orando, esperando o derramamento do Espírito, mas crendo nessa promessa, que essa promessa ela vem lá de Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 32. Depois os irmãos estejam lendo aí para ter um conhecimento mais apurado com respeito a isto. Então, eles estavam em oração lá em Atos, unidos. Paulo também já havia pregado e discipulado em algumas dessas províncias, né, que é lá da Ásia Menor, né, que lá está, aqui é Atos, capítulo 16, versículo 6, capítulo 18, versículo 23, capítulo 19, versículo 10 e 26. Então aqui fala que Paulo também já havia pregado nessas regiões, também onde Pedro também estava ali pregando, né, onde também estavam os dispersos dessa região aí. Pedro, então, usa a situação de dispersão e temporalidade social e política desses irmãos para falar da peregrinação cristã sobre a terra e alertar seus filhos na fé, para o fato de que os crentes em Cristo são verdadeiros cidadãos do céu e assim deve se comportar enquanto durar sua jornada neste mundo. Se nós damos uma olhada lá, Hebreus capítulo 13, versículo 14, para termos um entendimento melhor, olha o que diz aqui, Hebreus 13, 14.
diz assim: pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Isso é, aquela que está lá no alto, a cidade permanente, essa pátria, né? Que está lá no céu, esse lá celeste, né? Porque é a que há de vir para nós. Então estamos esperando, buscando, esperando essa cidade permanente. Mesmo considerando a brevidade desta santa missiva, ideia de missiva que é carta, como também um lembrete, como também uma epístola, né? Somos contemplados com uma série de princípios doutrinários e sábios conselhos práticos sobre a vida diária do cristão que permeiam quase toda a carta. Então, vamos ver aqui capítulo 1, versículo 13, e depois capítulo 5 e versículo 11. 1, 13 e depois 5, 11. Diz assim, versículo 13 do capítulo 1. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será ortogada na plena revelação de Jesus Cristo. Isso é quando Cristo vier, na vinda de Cristo, né? Quando ele se manifestar na sua vinda. Então, ele traz uma palavra de encorajamento, de ânimo, de uma vida preparada, né, e depositar toda a esperança na graça que foi que ortogada, que será ortogada, como diz aqui, que vos será ortogada na plena revelação de Jesus Cristo, na vinda de Cristo. Então devemos depositar também a nossa esperança nessa graça de Deus por meio de Cristo em nós. Depois o 5:11, aqui também diz, presta atenção, capítulo 5, versículo 11. A ele, portanto, seja o pleno domínio para todo o sempre. Amém. Então, a gente faz essa colocação aí, que a ele seja todo o domínio, pleno domínio, completo, total domínio para todo o sempre. E depois ele termina aqui com amém, nesse versículo 11 do capítulo 5. E aqui, continuando nessa introdução, vamos falar sobre agora esses princípios doutrinários e sábios conselhos práticos sobre a vida diária do cristão que permeiam quase toda a carta. Porque a ideia aqui é que ele trazer a doutrina e já na sequência a prática dessa doutrina, desses ensinos. Então ele traz o ensino e a prática, o ensino e a prática, já na sequência. Vamos agora, então, à data da publicação. Diz assim: e o próprio Pedro, é o próprio Pedro quem nos revela que estava na Babilônia, quando produziu sua primeira carta. Capítulo 5, versículo 13. Vamos ler? Capítulo 5, versículo 13. Vamos voltar ao capítulo 5 de novo. A ênfase sempre está no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 13. Diz aqui: aquela que está em Babilônia, igualmente eleita convosco, vos saúda, assim como Marcos, meu filho. Então, diz que aquela que está em Babilônia, mas e Babilônia é apenas um nome aí, como fosse um nome fictício, né? Ou um nome enigmático para se referir a Roma. Porque diz aqui, olha que interessante, ó, segundo os mais nomeados biblistas, historiadores e arqueólogos, o apóstolo Pedro, assim como João no Apocalipse e em vários outros autores da época,
como nós podemos ver lá, Apocalipse 17, versículos 9 e 10, usou um nome enigmático, conhecido entre seus leitores, para identificar a cidade de Roma, centro político e militar do mundo naquele momento histórico. Então, quando ele se refere aqui a Babilônia, então que provavelmente seja Roma. A perseguição ideológica era absolutamente arbitrária, autoritária, inescrupulosa e violenta. Ao menor sinal da crítica ou rebelião contra a figura divinizada do imperador romano, ou em relação ao sistema vigente, os acusados eram sumariamente presos, torturados e, muitas vezes, crucificados com requintes de crueldade. Olha, então havia muita crueldade nesse tempo, nessas épocas do cristianismo. Então havia muita ideologia, né, que era absolutamente arbitrária, autoritária, inescrupulosa e violenta. E assim também como era a maldade daquele tempo sobre os cristãos, a ponto também de crucificá-los com requinte de crueldade. A tradição e a documentação histórica disponível hoje, vinculada ao apóstolo Pedro, especialmente na parte final de sua vida, a antiga e grande cidade de Roma, onde o apóstolo escreveu sua epístola por volta do ano 65 depois de Cristo. E também há quem diga que seja também escrito no ano 63 a 64, e há quem diga também até mesmo ao ano de 67. Como é uma data assim muito já antiga, né, em tempos muito antes de nós, então eles dão uma data aqui aproximada, né, ou aproximadamente essa data, ou essas datas, entre 63 a 67. Alguns dizem, ou afirmam 65, outros irão afirmar 64, outros 63, outros 66 e outros 67. Mas então aqui dá uma data aqui aproximada, tá bom? Levando em consideração as obras conhecidas de Paulo naquele momento, especialmente as cartas aos Romanos, bem como a epístola anônima aos Hebreus. E então até aqui, irmãos, queria passar sobre esse contexto histórico, essa autoria, os propósitos e a data de publicação, né? Então, que Deus abençoe, que os irmãos estejam sempre aí atentos também, antes de ler os capítulos, sejam atentos ao conteúdo e que está no seu contexto histórico, para que vocês possam ter um conhecimento melhor daquilo que irá ler nos capítulos de cada livro da Bíblia. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, irmãos.